KNCR11, um dos maiores fundos imobiliários aí da bolsa do segmento de papel. Vale a pena investir com toda essa queda da Selic? Será que essa boa gestão aí da Quineia vai ser suficiente para assegurar uma boa rentabilidade aí para o fundo imobiliário? E mais todos os detalhes da nova subscrição que foi aprovada aí pelos cotistas em assembleia. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do KNCR11 ou se você tem interesse em investir nesse fundo imobiliário. Escreva aqui embaixo que eu quero saber. E eu já começo o vídeo como sempre com os indicadores aqui do KNCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 103,80, ou seja, ele é um FII base 100, sua cotação está sempre ali na casa dos R$ 100. Seu dividend yield está em 12,74%, isso significa o quê? Que fundos imobiliários de papel, como eles investem em dívidas, o seu dividend yield é maior, porque o risco também é maior. Fundos imobiliários de tijolos, como eles investem em prédios físicos, o risco é menor. P sobre VP mostra que ele está em 1,03, ou seja, ele está 3% acima do seu preço justo, que nessa métrica seria 1. Ele está um pouquinho caro, mas ainda dentro do limite ali para você investir. O limite é 1,10. Liquidez média diária de 9,3 milhões por dia. Você não vai ter problemas aí tanto em comprar ou vender cotas deste FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 20,47%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII, ele apanhou aqui em 2020, teve essa queda grande aqui em 2020, mas ele se recuperou e veio avançando aqui a sua cotação ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.526,47 no KNCR11. Ele é um fundo de papel aí do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Ele tem um total de 310 mil cotistas. Seu valor justo seria R$ 100,87. Seu valor patrimonial, 5,76 bilhões de reais. Metade ali é meio investido, tá? E o seu último rendimento foi de R$ 1,07 por cota. O seu dividend yield atual é de 12,74%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,10%. A gente percebe aqui a rentabilidade deste fundo imobiliário e a gente vê aqui que ela foi aumentando justamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. Ali mais ou menos em abril, maio de 2021, a rentabilidade deste fundo imobiliário ela decolou. Agora com os cortes aí da Selic, a gente já vê o contrário, a gente já vê aqui uma queda. Desde lá de maio de 2023, a gente já vê aqui uma rentabilidade deste fundo imobiliário caindo, em queda. Isso significa o quê? Fundos imobiliários de papel, eles têm indexadores muito atrelados à taxa Selic. No caso aqui do KNCR11, a gente vai entrar mais em detalhes depois, mas o KNCR11, o seu principal indexador é o CDI. E o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima ali da taxa Selic, ou seja, se a Selic sobe, o CDI sobe junto. Se a Selic desce, o CDI também escorrega junto. E isso reflete aqui em fundos imobiliários de papel que estão atrelados ao CDI, como é o caso aqui do KNCR11. E isso impacta diretamente aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que os dividendos, a partir de março de 2021, eles foram bem mais gordinhos. Ele chegou a pagar aqui R$ 1,30 lá em agosto de 2022 e agora ele no ano passado chegou a pagar R$ 1,24 e agora ele está pagando aí R$ 1,07, que foi o último dividendo em janeiro de 2024. Ou seja, a gente já está vendo aqui uma diminuição aqui no pagamento também de dividendos. Analisando aqui a rentabilidade do KNCR11 em relação ao IFIX,
ele ainda vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga. E abrindo aqui o relatório gerencial deste FII, a gente já vê logo de cara aqui o objetivo do fundo imobiliário, que é investir em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E aqui a gente observa que ele terminou aqui janeiro de 2024 com um rendimento de 108% do CDI líquido de imposto de renda. Aqui tem alguns comentários aqui do gestor a respeito do fundo imobiliário, que ele investe aqui predominantemente em CRIs. E aqui tem outro detalhe bem positivo aqui para o fundo, que ele não cobra a taxa de performance aí dos seus cotistas. E é um fundo aí bastante antigo, teve seu início em 15 de outubro de 2012, então já faz bastante tempo aí que esse fundo foi criado. Aqui ele comenta a distribuição de dividendos em janeiro, e ele comenta aqui também o corte da Selic, em janeiro, 31 de janeiro, que teve aí um corte de 0,50 ponto percentual, e foi aí para 11,25% de rentabilidade ao ano. E a projeção para 2024 é que ela termine aí em 9% ao ano, mais ou menos, aproximadamente, 9% ao ano no final de 2024. Ou seja, é uma taxa Selic que está sofrendo cortes, isso vai influenciar aí direto fundos imobiliários de papel, mas é uma Selic que ainda vai estar bastante elevada, bastante atrativa aí para esse segmento de fundos imobiliários. E aqui tem o resumo da carteira de CRIs até o último dia lá de janeiro de 2024, em que ele tinha 101,1% do patrimônio investido em CRIs indexados ao CDI, 0,6% do patrimônio investido em CRI indexado à inflação, 2% aí do patrimônio em LCI, rendendo ali o CDI, e 3,5% do patrimônio em caixa, também indexado ao CDI. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos investimentos e do conhecimento. Então não perca tempo. E a gente percebe aqui que 101,7% do patrimônio líquido do KNCR11 está alocado em CRIs, e todos esses investimentos, 56,3% estão indexados aí ao setor de escritório, 26,3% está indexado aí ao setor de shopping center, 12,6% residencial e 4,8% ao segmento de logística. E aqui a alocação total por indexador, a gente vê que o CDI corresponde a 96% aí da carteira, o IPCA 0,5% e a Selic 3,5%, ou seja, a carteira aí desse fundo imobiliário está bem atrelada aí à taxa Selic, é muito sensível aí à taxa de juros. E aqui a gente pode ver um gráfico de negociação e liquidez. A gente pode ver que ao longo do tempo, o volume aqui de negociações ela foi aumentando aqui ao longo do tempo. Aqui nessa linha laranja a gente vê o valor de mercado aqui ao longo do tempo. E aqui nessa linha azul mais escura, a gente vê aqui a cota patrimonial do fundo. E ele terminou aí em janeiro de 2024, gerando resultado aí de 63,2 milhões de reais. E ele distribuiu 61 milhões de reais aos seus cotistas, gerando resultado aí por cota de R$ 1,10. E ele distribuiu R$ 1,07, ou seja, ele teve uma reserva acumulada não distribuída de 42 centavos, uma gordurinha ali que ele acumulou aí. E aqui a gente consegue ver nessa linha que ele já teve rendimentos bem maiores aqui, em agosto, por exemplo, 1,14% aí da taxa DI, e agora 0,97% da taxa DI em janeiro, gerando aí dividendos de R$ 1,07 e um resultado aí de R$ 1,10, como eu falei. E a rentabilidade do fundo no mês de janeiro foi de 1,05%, rendendo aí 108% da taxa DI e 127% da taxa DI Gras Up. E aqui a carteira de ativos aí no mês de janeiro de 2024, e aqui a gente pode ver todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe,
E aqui nessa coluna a gente consegue ver a porcentagem aí da carteira investida em cada CRI. E a gente consegue ver que 5,9% é a porcentagem máxima ali do patrimônio investido em CRI. Daí vai diminuindo aqui a exposição, 5,1, 4,5, 4, 3,7 e assim por diante. Isso é bom porque se der alguma inadimplência, algum calote financeiro com algum desses CRIs, a gente está falando aqui de uma pequena porcentagem ali do patrimônio que vai ser comprometido. Então, quanto mais diversificado, quanto menor for essa exposição ali, não ter uma exposição muito grande em cada CRI, é melhor para o fundo imobiliário, traz mais segurança aí também para você, investidor. Depois eu vou deixar esse relatório gerencial para você baixar aqui no primeiro comentário fixado. E agora vamos falar aqui da subscrição que foi aprovada aí pelos cotistas, em uma votação, em uma assembleia. O fundo imobiliário vai fazer aí a sua 10ª subscrição. O que é subscrição? Nada mais é do que a emissão de novas cotas. Um fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir pelo menos 95% de tudo que ele arrecada, de todo o seu lucro, num período aí de 6 meses, a cada 6 meses. A maioria aí dos fundos imobiliários divide esse valor ali por mês, e distribui aí para você na forma de dividendos. Ou seja, durante esse período, ele só fica ali com 5% de tudo que ele arrecada. Então, uma emissão de novas cotas é uma forma aí do fundo imobiliário arrecadar fundos, arrecadar grana para fazer investimentos aonde ele quiser. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele destaca aí que vão ser ofertadas 9.913.000 novas cotas aí para você, investidor. E que pode haver aí uma possibilidade de um lote adicional equivalente até 25% aí das novas cotas inicialmente ofertadas, ou seja, um lote adicional de até 2.478.000 novas cotas. O valor da subscrição vai ser de R$ 100,87 por cota, e esse valor ele vai ser corrigido pela variação do patrimônio do fundo até o último dia útil do mês imediatamente anterior à data de divulgação do aviso de mercado ou anúncio de início da oferta. Porém, também há uma taxa de distribuição primária que vai ser adicionada lá ao valor da nova cota. Então vai ser aquele valor lá de R$ 100, R$ 100,87, mais a taxa de distribuição que ainda vai ser anunciada. E você que é cotista aí do fundo até uma data base, você vai poder exercer o seu direito de preferência. Ou seja, você vai poder subscrever aí uma nova cota comprando a um valor reduzido do que o valor lá negociado na Bolsa de Valores normalmente. Geralmente, esse valor é reduzido. Ainda não foi anunciado aí o cronograma aí dessa 10ª subscrição, mas a data base ela vai ser aí correspondente ao 3º dia útil após a divulgação aí da subscrição. E o prazo para você, cotista, exercer o seu direito de preferência vai ser de 10 dias úteis. E esse direito de preferência, ele vai começar no 5º dia útil após a divulgação aí da subscrição. E é claro, assim que sair o cronograma aí de toda a subscrição, eu vou fazer aqui um vídeo detalhado explicando aí para você todos os detalhes aí dessa nova subscrição, o quanto aí que o fundo quer arrecadar, todos os cronogramas aí certinho para você não ficar perdido aí na nova subscrição, aí na 10ª subscrição do KNCR11. Outro detalhe que foi informado já vai ser o fator de proporção, ou seja, você que é cotista aí do fundo imobiliário não vai poder subscrever a quantidade de cotas que você quiser. Isso vai ser de acordo com as cotas que você tem até a data base. Por exemplo, se até a data base você tinha 100 cotas aí do fundo imobiliário, deixa eu trazer aqui o note mais para cá. Então 100, você vai pegar esse valor aí de 100 cotas, desse exemplo, e vai multiplicar aqui pelo fator de proporção. Qual que é o fator aqui de proporção do KNCR11? É 0,1736, e todas aquelas casas ali decimais. Então, arredondando aqui para 0,17, você vai pegar esse valor aí de 100
vezes 0,17. Ou seja, né, você vai poder subscrever aí um total, né, um limite, aliás, de 17 cotas, não mais do que isso. Ah, mas eu tenho aí 62 cotas aí do KNCR11. Então você vai pegar esse valor, né, 62 vezes 0,17. Então você vai poder subscrever um total aí de 10 cotas, não mais do que isso. Sempre arredonde ali para baixo, tá? Não é, no caso ali nesse exemplo, 11 cotas. Seriam 10 cotas aí o limite, né, que você pode subscrever de acordo com o fator de proporção, né, e a quantidade de cotas que você tem até a Datacom. E aqui ele mostra aí o resultado da assembleia, em que 91,10% aí dos cotistas foram a favor aí da nova subscrição. 3,33 foram contra e teve uma abstenção aí de 5,58, ou seja, né, foi uma votação aí, foi uma subscrição aprovada aí pelos cotistas. E será que vale a pena ainda continuar investindo no KNCR11, mesmo com uma queda lá na rentabilidade, mesmo com cortes aí na taxa Selic? Bom, na minha opinião, lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra ou venda de ativos, na minha opinião vale a pena sim. É um fundo imobiliário aí com uma ótima gestão, não é um fundo imobiliário arriscado, né? E na minha opinião vale a pena sim. Isso não quer dizer que você deixe de lado, né, os fundos imobiliários de tijolos, por exemplo, que estão tendo aí uma boa valorização, né, justamente por causa aí da queda da Selic. Mas fundos imobiliários de papel ainda vão performar muito bem, né? E a Selic ela não vai despencar aí de uma hora para outra. Você tem que ter uma carteira diversificada e se a cotação cair, se o preço cair, pode ser uma boa oportunidade de você comprar mais cotas aí desse fundo imobiliário, né, por um preço menor. E isso é muito bom. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o HGBS 11. Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário aí de shopping? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.